Os anos férteis da mulher começam com a primeira menstruação e terminam com a menopausa, que é o assunto do programa de hoje. Bem Viver começa agora! Olá, estamos em mais um Bem Viver ao vivo e o assunto de hoje é a menopausa. Quem está aqui no estúdio para conversar comigo sobre isso é a ginecologista obstetra, doutora Fernanda Crosaro. Boa noite, Maristela. Boa noite, doutora Fernanda, tudo bem? Tudo bom. Menopausa, um assunto que para as mulheres é muito importante, principalmente depois de uma certa idade, não é mesmo? Muito importante, né? Todas as mulheres vão passar por isso em algum período, num período da vida, né? Com certeza. Então vamos explicar direitinho o que é essa menopausa, doutora Fernanda? A menopausa, na verdade, ela é um marco, né? Ela não é um período. A menopausa é a última menstruação da mulher, né? O período em que a menopausa está inserido é o período do climatério. Então ele pode começar até um pouquinho antes da menopausa propriamente dita, né? A gente chama tudo de menopausa, mas na verdade tem um nome diferente. Na verdade a menopausa é a parada, é a última menstruação, que a gente vai descobrir retrogradamente que foi a última, porque se ela ficar um ano sem menstruar, né, a gente considera aquela a última menstruação. Então esse período é o climatério. E o que acontece com o organismo da mulher? Bom, na verdade, quando a gente chega num período lá por volta dos 50 anos, a partir dos 45 anos, a gente tem uma queda na produção hormonal do ovário, né, principalmente do estrogênio, e essa queda hormonal que vai causar todos aqueles sintomas que a gente vai ver na mulher nesse período da vida. Então, é dos ovários, né? O útero, por exemplo, não está relacionado. O útero, ele sofre a ação dos ovários, né? Ele reflete o que está acontecendo nos ovários. Então, a parada da menstruação, né? O útero não vai menstruar mais, significa que o ovário está produzindo menos hormônio e, por isso, está atuando menos no endométrio, que é a camada interna do útero. Para quem não sabe, a menstruação, vou ver se eu aprendi direitinho, a menstruação é aquela descamação, né? Descamação do endométrio, que é a camada mais interna do útero, que é a influência direta dos hormônios. Isso mesmo. Quem quiser fazer perguntas aqui para a doutora Fernanda sobre menopausa, só ligar lá no nosso celular 98879-4985. Você também pode mandar um WhatsApp com a pergunta que você quiser fazer. E a gente está ao vivo no site www.topcultura15.com.br. Doutora Fernanda, você falou mais ou menos, o climatério, no caso, né? Ele chega com 45 anos, mais ou menos, 50? Por volta dos 50 anos. Geralmente dos 45 aos 55 anos. Se for antes dos 45, a gente pode considerar uma menopausa precoce. Precoce. Uma insuficiência ovariana precoce, ou seja, os ovários estão parando de funcionar um pouquinho antes da hora. E como é que a mulher vai saber que ela está entrando nessa menopausa, nesse período? Bom, geralmente pelos sintomas mesmo, né? Quando chega nessa fase da vida, eu acho que toda mulher já fica mais atenta, né? Então, assim, pode começar a ter uma certa irregularidade menstrual. A menstruação, ela começa a parar de vir, a pessoa tem intervalos maiores entre as menstruações, ou então ela começa a ter diferença no fluxo, ela tem mais fluxo, ou então ela menstrua 2 vezes no mês, então tem essa irregularidade, tá? A gente pode também ter a questão dos calores, que eu acho que é uma coisa que é muito marcante, que a gente ouve muito falar, os calorões, né, que a gente chama de fogachos, tá? Esses calorões acontecem principalmente na região do tórax, do pescoço e na cabeça. Esse calor não é o calor que a gente sente quando tá quente. Não é. Ele é diferente. É diferente, porque é um calor que ele aparece de repente, a pessoa começa a ficar muito quente, muito vermelha, suar muito, né? Pode ser ele passa em alguns minutos, ele é momentâneo, e depois ela pode ter uma sudorese fria, logo depois desse calorão. Tem até algumas mulheres que relatam até durante a noite, quando estão dormindo, elas Exatamente. Exatamente isso. Elas podem ter várias vezes ao longo do dia, né, nas mulheres muito sintomáticas, e podem ter várias vezes ao longo da noite, inclusive comprometendo muito o sono dessa mulher. Então, além desses calores, quais outros sintomas essas mulheres vão sentir? Lógico, a menstruação, né, vai estar mais irregular, os calores, tem outros sintomas? São os dois principais, sim. A pessoa tem um ressecamento da pele em geral, mas principalmente também na região genital, né, na vulva, na vagina. Isso vai comprometer
a relação sexual da mulher, que ela pode sentir mais desconforto, mais dor, ela pode sentir também muita coceira nessa região, né? A pele vai estar um pouco mais fina, pode descamar, né? Por ela estar ressecada, ela vai coçar. Isso. A falta também do hormônio na região da uretra, às vezes pode fazer com que essa mulher tenha pequenos escapes de urina, principalmente com esforços, quando ela tosse, quando ela espirra, isso é um sintoma muito comum e elas vêm preocupadas, assim, né? Meu Deus, mas eu espirro, aí sai um pouquinho de xixi, né? E isso é uma coisa que causa até um certo constrangimento. Se esse climatério chega antes na mulher, ela tem que ficar preocupada, doutora Fernanda? Se ela começar a ter sintomas antes dos 45 anos, ela com certeza ela tem que relatar isso para o ginecologista, né? Porque algumas coisas vão ter que ser feitas, principalmente essa mulher se ela não tiver com nenhuma contraindicação, ela é uma forte candidata para repor hormônio, porque a falta de hormônio, a gente vai ver que ela também é um pouquinho perigosa. E se ela chega antes da hora, a gente fica até mais preocupado com algumas coisas que podem acontecer por causa da menopausa. Isso tem alguma relação, por exemplo, a mulher que menstruou com 11 anos, 10, tem alguma relação? Ela chega na menopausa mais cedo por ter menstruado cedo ou não? Não tem uma relação não. Mesmo se a mulher teve a primeira menstruação, a menarca, com 9 anos ou com 15 anos, isso não interfere na idade que ela vai parar de menstruar, tá? Outros fatores podem intervir. Por exemplo, o tabagismo, o cigarro, pode favorecer uma menopausa precoce. Doutora Fernanda, a gente vai para um rápido intervalo. E no próximo bloco a gente vai falar sobre tratamento. A gente volta já.